Um jovem de apenas 28 anos, após um grave acidente de trânsito, fica cego. Como ele encontra motivos, como ele encontra razões para continuar a sua jornada? Vamos conferir? Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje, nesse nosso primeiro vídeo de histórias reais de superação, histórias de pessoas que passaram por momentos muito complicados na sua vida e que estão aí superando e que estão ainda recomeçando a vida, não é? E eu quero trazer com esses vídeos inspiração para todas nós, para todos nós, não é? Para, através da história dessas pessoas, muitas vezes encontrar inspiração para seguir a nossa também, não é verdade? E nesse primeiro Histórias Reais de Superação que eu trago aqui, eu quero contar para vocês a história do jovem Felipe Ferro. O Felipe é um jovem de 28 anos que no ano de 2021, em maio de 2021, ele sofre um grave acidente de trânsito em São Paulo. Ele vinha voltando de Guarulhos para São Paulo na madrugada e ele bate o carro dele numa carreta que estava estacionada, que estava parada de maneira irregular no meio da faixa de uma avenida de São Paulo, não é? E aí você imagina, né? Só porque eu te falei aqui a gravidade desse acidente, né? O quão grave foi, né? Então eu trouxe aqui a primeira fala do Felipe sobre o acidente, que ele fala assim, abre aspas pro Felipe: a ferragem foi toda no meu rosto, quebrando todos os ossos da face, né? Então ele quebrou todos os ossos do rosto dele, ele machucou muito feio o rosto dele. Então ele conta que aí nesse momento do acidente, em seguida já chega socorro, enfim, já chega o SAMU e já leva ele. Ele fala que os relatos das testemunhas do acidente são que naquele momento ele já foi dado praticamente como morto pelo SAMU, porque realmente o estado dele era muito grave, já tinha perdido muito sangue, não é? Ele fala que chegou no Hospital das Clínicas de São Paulo com muito pouco sangue no corpo, né? Era praticamente impossível que o Felipe escapasse nesse momento com vida, né? Naquele primeiro momento, ele relata o quão grave foi, né? Inclusive a equipe do SAMU já considerou que era quase impossível, né? Ele conta isso em vários podcasts que eu vi ele participando e contando a história dele, que não tinha esperança ali para ele, né? E ele relata também que nesse momento ele já teve uma EQM, que é uma experiência de quase morte, não é? Que a pessoa relata, e no canal dele também vocês encontram esse relato dessa EQM que ele teve ali naquele momento, quando ele se vê fora do corpo e relatando a experiência toda, enfim, não é? Então, o Felipe foi, né, internado e passou quase 2 meses no hospital, 30 dias de UTI, estado muito grave, os médicos não davam muita esperança para a família. Ele teve, além de todos os ossos da face quebrado, perdido a visão dos 2 olhos, ele perdeu. Ele quase teve o braço direito amputado, ele perdeu a audição do ouvido. Realmente algo muito grave, uma situação muito complicada, né? Um jovem com 28 anos que trabalhava como Uber, que estava acostumado, né, com toda aquela agitação do jovem, da vida, de repente ele se vê numa situação extrema desta maneira, não é? E ele conta que ele não lembra nada desse momento que ele está internado, então, no hospital, e que ele está se recuperando, e UTI, e todas aquelas cirurgias, e tudo para reconstruir a face, e toda a angústia da família, enfim. Depois que ele dá alta, ele relata então que ele vai para casa, e depois de alguns dias ele começa então a cair aquela ficha, né? Estou cego, eu tinha uma vida e agora não sei que maneira vou continuar. Ele mesmo conta que a vida dele era uma vida de prazeres mundanos, de viver o aqui e agora, né? Dessas ilusões. Ele gosta muito de falar que ele ficou cego aos 28 anos, né? Mas ele já era cego há muito tempo, porque ele vivia apenas para os prazeres mundanos, para as coisas imediatas.
Ele não tinha um aprofundamento na vida, ele não tinha uma razão maior para viver. Isso mesmo ele relata, né? Então, quando essa ficha cai, que é realmente estou cego, estou aqui tendo que aprender a fazer tudo, não é? A pessoa não desaprende tudo. Ele mesmo fala, não conseguia colocar um leite no copo para tomar, colocar uma roupa, como que eu vou continuar a minha vida? Então aí ele entra numa depressão profunda e fica nessa depressão profunda em cima de uma cama, desesperado, sem saber como continuar a vida. Então ele começa a se redescobrir nesse mundo, né? E 7 meses após o acidente, ele decide que é hora de retomar a vida, de encontrar um novo caminho. Então ele cria um canal no YouTube, ele tem o seu Instagram, onde ele começa a compartilhar com as pessoas as histórias dele, o dia a dia, as dificuldades que um deficiente visual encontra. E toda essa readaptação à vida, não é? E não apenas isso, mas ele também quer motivar outras pessoas que estejam passando pelos seus momentos de dificuldade, que sempre tem uma esperança, que vale a pena, que enquanto estamos vivos, sempre há uma esperança, que há uma maneira melhor de viver a vida e de tocar para frente, não é? Então eu trouxe aqui algumas frases do Felipe que chamam a atenção de como ele consegue superar esse momento de grande dificuldade na vida dele, né? Então ele fala assim, o que mais me motivou foi amar estar vivo, dar valor ao que eu quase perdi, né? Então ele para de se lamentar ali que está cego, que é um jovem que ficou cego, que está surdo de um ouvido, que tem dores no braço, que o braço dele quase foi amputado, muitas dores no braço, ele conta. E ele começa, mas tudo isso e eu estou vivo e eu ainda tenho a oportunidade de estar aqui. E ele continua, o que também me motivou muito foram os meus sonhos. Eu nunca vou desistir de alcançá-los, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tenha sonhos, tenha planos, tenha projetos, porque isso muitas vezes é o que nos mantém de pé todos os dias para continuar, não é? Isso é o que nos motiva, os que nos joga para frente, os que nos ajuda a crescer, a nos desenvolver, são esses planos, esses sonhos que a gente tem dentro da gente que quer realizar. Então ele fala que isso também motiva ele a levantar da cama, a seguir, a enfrentar as dificuldades do caminho. Olha só o que ele fala. Entendo a importância de deixar as coisas para trás e focar no futuro. Saber que as coisas duras do passado serviram para me ensinar e me mostrar o caminho certo, né? Ele tem esse olhar de conseguir ver que tudo aquilo que aconteceu o modificou a forma como ele vê a vida, como ele leva a vida, porque ele conta que a vida dele era a vida louca, né? Ele trabalhava para ir em balada, para ir em festinha, prazeres imediatos, como ele conta. Os podcasts que ele participou, as entrevistas que eu assisti dele, ele fala tudo isso. É incrível, né? A história, a superação, a vida que ele levava e agora o novo significado que ele trouxe para a existência dele. Ele participou do Paranormal Experience, tem 2 episódios com ele, são muito bons esses episódios porque ele relata tudo, ele conta, realmente é empolgante a entrevista dele, vale a pena vocês assistirem. Vamos ver mais o que ele fala aqui. Sou cada dia mais feliz pela pessoa que me tornei mesmo com os tomos da vida. Né? Eu gosto muito dessa frase aqui, eu fiquei cega aos 28 anos e foi aí que eu comecei a enxergar a vida. Nesse momento que ele realmente enxerga o real significado da vida. O que todos nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui? Será que é para viver esses prazeres imediatos, não é? Essa vida de festinha, de balada, essa vida fútil, né, gente? De pequenos prazeres e consumo, e enfim. E ele começa então a ver esse novo significado da vida dele. Essa aqui também é boa, essa frase dele, o acidente serviu para enxergar minha cegueira, né? Aí que ele se refere então aos valores invertidos que ele tinha da vida. Ele fala no podcast que eu assisti com ele que ele ia muito pela aparência das pessoas, sabe? Julgar pela aparência, como todos nós, né, gente? A gente olha, a primeira coisa que a gente vê numa pessoa é a aparência.
e que depois que ele ficou cego, ele desenvolveu essa sensibilidade de sentir a pessoa, de sentir a situação e não julgar mais pela aparência. Ele conta que ele era muito ligado à aparência, né? Principalmente ele fala dos relacionamentos, das mulheres, enfim. E hoje ele consegue sentir e ir muito além da aparência das pessoas e das situações, enfim. Essa é uma história muito bonita de superação, uma história real, uma história recente, né? Você vê que o acidente dele foi em 2021 e o Felipe tá aí. Ele tem o Instagram dele, vocês podem pesquisar lá, Felipe Ferro, vocês vão encontrar bastante coisa, tem bastante reportagem. Essas informações do acidente eu peguei do portal G1. Ele tem o Instagram pessoal dele, Felipe Ferro. Ele tem o podcast Motivisão, que ele faz também com uma outra moça que tem uma baixa visão. E eles juntos trazem entrevistas, pessoas também que superam desafios. Eles trazem informações sobre saúde, enfim. É bem legal o trabalho deles dois, sabe? Eles estão contribuindo de fato, ele trouxe um novo significado para a vida dele, sabe? Ajudando as pessoas, motivando. E eu trouxe essa história aqui porque eu acho assim, não é uma questão assim, ó, de eu dizer para você assim, olha aqui, ó, o cara ficou cego e continua vivendo a vida dele, tá lá animado, fazendo as coisas dele, e você que tem seus probleminhas reclamando. De maneira nenhuma, gente. Cada um sabe o tamanho da sua dor, o tamanho do seu problema. Eu não estou aqui, né? E acho um absurdo quando alguém fica desvalidando a dor do outro e falando, você com essa dor de barriga tá reclamando, olha o cara aqui. Não é nada disso. Mas é que, através de uma história de superação desse tamanho, dessa maneira que aconteceu, desse jeito, a gente começa a juntar frases, a juntar experiências dele e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não é? Aproveitar essas percepções dele e encaixar na nossa vida, na nossa rotina, para que juntos todos possamos trazer um novo significado para a nossa existência, para a nossa vida aqui. Nós estamos presos, né? Tantas coisas aqui nas aparências, naquilo que os olhos estão vendo e os outros sentidos, não é? Ele fala muito disso, de desenvolver os outros sentidos, as outras coisas, né? Não levar só pela aparência das pessoas ou das coisas, né? Nesse mundo aqui físico, tudo primeiro é a aparência. Enfim, é uma história muito bonita. Ele é uma pessoa que realmente você vendo as entrevistas dele te motivam, te trazem um novo significado para muita coisa. Eu aconselho todos vocês a pesquisar sobre Felipe Ferro, a pesquisar sobre o podcast Motivisão, o nome do podcast. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo os links para o canal dele no YouTube, para vocês darem uma olhada. Eu vou deixar também a entrevista dele no Paranormal Experience, para vocês conferir. É muito interessante, é muito legal. Eu quero estar sempre trazendo histórias reais de superação, pessoas que passaram por momentos muito complicados e estão aí superando dia a dia suas dificuldades. Se você tem uma história real para me contar de superação, você pode mandar para mim no e-mail contato@giovanamoreira.com, que eu vou contar a sua história aqui no canal de maneira anônima, se assim você preferir. Não falo o seu nome, não falo a sua cidade, não falo nada. O importante é a história, o momento que pode ajudar outras pessoas, que pode contribuir com todos nós, não é verdade? Gratidão para quem assistiu até aqui o vídeo. Tudo de bom para vocês e até a próxima.